Boa noite, pessoal. Vamos direto à palavra de Deus hoje. Vamos orar e ir direto para a palavra de Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por esse final de semana. Abençoa-nos cada vez mais. Fala conosco amanhã, Pai, com voz audível. Pai, que nós possamos estar presentes no culto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, faça a tua vontade nas nossas vidas, em todo o tempo, agora, nesse momento. Senhor, quando a gente estiver na igreja, onde que a gente estiver, nós possamos estar mais presentes, mais atentas, vendo o teu agir, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa nossa casa, nossa família, nossa igreja e, Senhor, todo o nosso país, em nome de Jesus, o Brasil e também os Estados Unidos, a África do Sul, Pai, aonde tem uma pessoa escutando essa mensagem, que o Senhor abençoa esse país em nome de Jesus. Então vamos lá, João 12, versículo 1, na versão Almeida Revista e Corrigida. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus estava ceando com Lázaro após a ressurreição. Enquanto Marta servia, Maria estava adorando a Jesus. E uma forma dela adorar foi passar perfume nos seus pés. Um perfume caríssimo e que trouxe cheiro para todo aquele ambiente. E Judas, vendo aquilo, sabendo o preço, o valor financeiro daquele óleo, faz esse comentário. Por que não damos aos pobres, né? Porque não vendemos e demos aos pobres. E ele falou isso porque ele era ladrão, né? E aqui a gente vê a prosperidade do ministério de Jesus. Judas roubava, ainda eles alimentavam os pobres, as viúvas, e sempre tinham em abundância. E vemos também que se Judas já estava roubando, né? Então Satanás já estava enchendo o coração dele, já tinha um tempo, né? Então não foi assim, da noite para o dia, Judas decidiu ir trair Jesus por causa de dinheiro. Não, ele já estava fazendo do dinheiro o seu Deus, colocando o dinheiro no centro e em primeiro lugar. Nós com certeza falamos, né? Nós nunca trairíamos Jesus. Mas será que nós não estamos colocando o dinheiro em primeiro lugar nas nossas vidas? É uma análise que a gente tem que fazer só entre nós e Deus, porque é uma coisa que interessa somente a você e a Deus, o seu Pai. Então, para refletir, tem sido o dinheiro em primeiro lugar? Mesmo que você não roube, porque aí a gente vai pensar, mas eu não roubo, eu ganho meu dinheiro justamente, dignamente, mas mesmo assim, a pergunta é: será que você não tem colocado o dinheiro em primeiro lugar, o dinheiro como centro, o dinheiro como Deus? Versículo 7. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então a gente vê aqui que Jesus não responde o que ele sabia da intenção de Judas, sabia que Judas roubava ele. Não, ele focou na adoração a Deus, né? Então deixa ela me adorar, que esse perfume seja usado na minha sepultura. Existe uma quantidade que nós vamos dar aos pobres, mas também a gente tem que dar na adoração ao Senhor, né? Na casa dele, para a edificação do reino. E mostra mais uma vez, como eu disse, né? Quão próspero era o ministério de Jesus. E que sua mentalidade não era de escassez, ele não ficava preocupado se ia faltar. Por causa do milagre que Jesus fez com Lázaro, né? Não só Jesus era famoso, mas Lázaro também se tornou famoso. E do mesmo jeito que eles queriam matar Jesus, eles queriam matar Lázaro, porque Lázaro
era um milagre vivo. Era um milagre literalmente, né? Que havia falecido e reviveu. E com certeza eles perguntavam para ele, né? O que aconteceu naquele tempo que ele ficou morto? Eu gostaria que ele tivesse escrito aqui nas escrituras pra gente, mas Deus não quis e tá tudo bem, porque a escritura é perfeita. Então, versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Isso está escrito em Zacarias 9:9. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Então, no momento, eles não perceberam que estava se cumprindo a palavra de Deus, mas olhando para trás, eles conseguiram ver e deixaram escrito que foi para se cumprir a profecia que estava escrita lá em Zacarias 9:9. Então, já tinha ali muita multidão, muitos criam em Jesus, muitos criam na ressurreição de Lázaro, né? Aquele milagre marcou o ministério de Jesus. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida, né? No nosso ministério. A gente passa por algumas situações, na hora a gente não entende nada, mas quando a gente olha para trás, a gente vê a mão de Deus, o que Deus fez, qual promessa se cumpriu. Versículo 17. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando o chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Então aqui começou a se espalhar mais ainda a palavra de Deus. E não só os judeus, mas agora os gregos vinham saber de Jesus. Aqui o seu ministério começou a crescer e se expandir mais ainda, se expandir para nós. Versículo 22. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Aleluia! Então, Filipe disse a André e Filipe comunicaram a Jesus que os gregos estavam vindo agora e queriam falar com Jesus. Então, Jesus falou: agora está chegada a minha hora. Ele sabia que toda a promessa já tinha se cumprido. Aí ele fala essa parábola, né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. A gente já sabe que a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então é muito importante nós cristãos gerar fruto. Então Jesus vai morrer e ressuscitar para que todos tenham vida e a tenham em abundância e eternamente. E do mesmo jeito, do mesmo modelo, nós precisamos de fazer. Morrer para o pecado, para esse mundo, morrer para as vontades da carne, né? Muitas vezes a gente quer trocar o que é eterno na presença de Deus por migalhas de Satanás, né? Por comida de porcos, como aquele filho pródigo. Então, nós precisamos matar essa carne dentro de nós
Você enterrar tudo que não vem do Senhor, para que a gente possa gerar frutos, e frutos em abundância, em nome de Jesus. Aí ele continua dizendo, né? Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Aqui a gente sabe que ele não está falando de odiar a vida em si, porque senão ia entrar em contradição, né, com João 10:10, que eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Mas ele está falando aqui para odiar a vida no mundo, a vida neste mundo, né? Não é a sua vida em si, mas a vida neste mundo. E aí a gente preserva a vida eterna. Então, aquele que ama a vida do mundo, ele perde a sua vida, ele perde tempo. E fora que está perdendo a vida eterna. E aquele que odeia a vida do mundo, este ganha a vida eterna. E ele nos convida a segui-lo fazendo a vontade do Pai. Aí depois a alma de Jesus estava angustiada. Se a alma de Jesus fica angustiada, a nossa também pode ficar. E aí ele falou, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Aí ele lembrou, mas foi para esse propósito que eu vim. E então ele se entrega, Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Aleluia. Então, nós podemos ter pensamentos, vir pensamentos. Olha, até Jesus veio um pensamento. Que direi eu? Salva-me desta hora, minha alma está angustiada, né? Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então, como 100% homem, ele sentia. E nós vamos sentir também. Mas aí, qual que é a nossa pergunta para o Pai? Qual que é a nossa resposta para o Pai? É o que importa. E aí ele falou assim, não. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Ele estava falando, eis-me aqui, faça a tua vontade. Né? Quando ele falou, se possível, passa de mim este cálice, ele também falou, mas contudo seja feita a tua vontade. Então, naquela outra hora, Jesus estava mais angustiado ainda. Pensou em pedir ao Pai para passar o cálice, mas ele disse, não, seja feita a tua vontade. E a mesma coisa no nosso dia a dia. Né? Deus, glorifica o teu nome. Estou passando por isso, o que eu posso aprender? Estou passando por isso, como que o nome de Deus pode ser glorificado? Deus, glorifica o teu nome, seja feita a tua vontade. Amém? Então, 29 diz, a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então, replicou Jesus. Então, explicou Jesus. Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Novamente, né? Porque ele conhecia a Deus, então era para aqueles que não o conheciam. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, Jesus, ele foi levantado, né? Por isso, levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo pela cruz. E ele falou que, e agora o seu príncipe será expulso. Então, a gente sabe que quando Jesus, ele morreu os 3 dias, né? Ele foi ao inferno e ele pegou a chave da morte. Satanás, ele é o príncipe deste mundo, mas ele é expulso pelo sangue de Jesus. Ele é expulso pela cruz. Ele não tem mais a autoridade que ele tinha. Então, nós precisamos de tomar posse da cruz, da morte e ressurreição de Jesus. E tomar o nosso lugar de co-herdeiros neste reino. Versículo 34. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus. Ainda por um pouco a luz está convosco. Ainda enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Esse versículo está em Isaías
53:1. Então a multidão ela fica vacilando, né? Ela crê e ela não crê, ela crê e ela não crê. Aí ela crê, mas quando é falado algo que elas não entendem, aí elas não creem mais. E assim vai. E hoje nós precisamos tomar cuidado com isso também. Então a gente está aqui lendo a palavra de Deus, aí tem alguma coisa, alguma palavra que vai além do nosso entendimento, a gente não pode rejeitar como esse povo rejeitou. A gente precisa de pedir o entendimento para o Espírito Santo, porque é só ele para revelar. E segundo Isaías 53, o povo não conseguiria entender e aceitar. Versículo 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Esse versículo está em Isaías 6:10. Continuando, isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos na sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, como sempre, né, tem os que creem, tem os que não creem. E muitos creram, mas também não confessaram por causa de medo de fariseus. Então, tem muitas vezes que a gente tem medo da resposta do outro, do que o outro vai achar de nós. E aqui ele fala, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Será que você também tem amado mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Eu contei lá no meu testemunho, né, que quando eu tinha 12, 13 anos eu queria vir para o Senhor. Mas eu também tinha medo da minha reputação, de como que as pessoas me veriam. Em vez de preocupar com a glória de Deus, eu preocupei mais com a glória dos homens. Versículo 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Deus deixou tudo escrito. Então, se a gente fizer a escolha de não crer, de não aceitar, de não fazer as coisas, a própria palavra nos julga, mas não Jesus. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Aleluia. A palavra é vida e vida eterna. Jesus era um com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Um em três, três e um. E tudo o que ele falou era a vontade de Deus, não era dele próprio. E o seu plano é que a gente seja um com eles. Então, também precisamos de falar das coisas do alto. Deus deixou tudo escrito e agora cabe a nós decidir se vamos fazer ou não vamos fazer, se vamos cumprir ou se não vamos cumprir. Mas sabemos que ele deixou escrito, por quê? Porque a própria palavra é que nos julgará no último dia. Nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher sempre. Olha para a vida de Sansão. Ele escolheu não obedecer. Olha para a vida de Jonas. Ele escolheu não obedecer. Sansão, ele escolheu a vida toda e Deus permitiu que ele não obedecesse a vida toda. Então, ele tem vários exemplos de desobediência. Jonas, não. Jonas, Deus permitiu apenas o tempo que ele estava ali no barco, né? E os 3 dias dentro da boca do grande peixe. E é assim as nossas vidas. Às vezes Deus vai permitir que a gente passe muito tempo perdendo tempo da nossa vida e às vezes não. Ele vai permitir só um tempo e chega uma tribulação grande e a gente precisa de correr para Deus. Mas a gente não pode esperar esse momento, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro Deus. A gente pode viver na permissão de Deus esperando alguma coisa ruim nos acontecer para a gente poder se entregar. Precisamos de nos entregar. Perder a vida, que é deixar tudo que nos afasta da presença de Deus, de tudo que é contra o Espírito Santo, tudo que não é fruto do Espírito Santo, abandonar.
Porque quando a gente pensa que está perdendo, na verdade estamos ganhando a nossa vida. A vida eterna e vida abundante em Jesus. Nós somos livres em Jesus. Amém? Beijos!